pela Tamires, a executiva Fluminense. Qual universidade que é? A Bárbara, pode se apresentar, Bárbara. Da executiva Fluminense, da UERJ. Eu sou Suelen, eu vim só pra fumar. Você é assessora de quê? Isso. E tu? Bom, eu sou o Ari, da Executiva Cearense. Da Universidade? Federal? Ceará, estadual. Estadual? Soriane, representante da executiva mineira, de pedagogia da UFMG. Eu sou a Deise, o Volta, e sou a representante da executiva da UERJ. De executiva Todos de distrital. pedagogia. Então, chama de pedagogia. Tá bom. Então a gente está no encontro, né, do 20º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, e nós decidimos no encontro de fazer um ato e a gente está com a pauta de exigência de conversar com o ministro, Fernando Haddad. E a gente foi informado, né, que ele está numa reunião, a gente queria saber como que é a situação direitinho. Com quem que ele está reunido, se ele vai demorar, que horas termina a reunião. Ah, tá. A gente está com uma agenda super encavalada, tem uma reunião fora daqui a pouquinho. Está reunindo lá com o secretário executivo. E ele não pode passar aqui nem dar uma palavrinha para a gente ia só entregar um documento. Então, vamos adiantar que aí qualquer coisa eu subo lá, trago ele, trago o documento e... Porque assim, só adiantar para vocês, né, a gente... É, porque sem adiantar eu não consigo trazer Não, ele. porque a gente está reunido num encontro que está discutindo principalmente a situação da educação básica no nosso país. E em plenária, né, nós definimos, sempre no nosso encontro nós temos atos, né, que a pauta desse ato nosso seria contra a criminalização dos movimentos sociais e em defesa da educação básica. Então nós temos uma pauta de reivindicações que contemplam a questão da educação básica e temos a reivindicação, a principal reivindicação para a gente contra a criminalização dos movimentos sociais é a questão do processo contra os 8 estudantes que participaram os 8 estudantes, são 8 estudantes que participaram da manifestação aqui no MEC em 2006. Aquela que quebraram os vidros, as pedras? É. Não que quebraram, né? Que forçaram a quebrar. Pedagogia. Não vamos tratar com ironia, porque nós estamos numa conversa séria Claro. aqui, né? Nós estamos representando mais de 500 estudantes, né? Então, assim, aí a gente queria entregar uma... Mas esse processo foi contra... Na verdade, abriu-se um processo contra 30 estudantes, inicialmente. 30 estudantes foram presos. Desses 30, 8 até hoje respondem um processo. Pode processo pela quebra. 22, não só quebra de vidro, né? Agressão, não sei te dizer de cabeça agora. Ainda tá, esses 8 ainda estão com processo. Esses 8 ainda respondem ao processo. E a questão é, o processo, de acordo com o advogado, né, ele está percorrendo aí, né, o processo abriu em 2007, 3 anos então. E nós, do movimento de pedagogia, é uma questão de hoje. Quem que moveu o processo? Foi a União? Foi. Ministério Público. Ministério Público. É porque quando se faz qualquer tipo de ação contra um prédio federal, obrigatoriamente tem que haver processo. O processo está em desenvolvimento na 10ª Vara Federal da Federal. Deve ser o Ministério Público. Então, assim, esses estudantes, né, desses estudantes, porque no caso o ato foi com estudantes de pedagogia e licenciatura. Então, alguns estudantes são estudantes de pedagogia, dos processados. Na verdade, os estudantes de pedagogia já formaram, né, porque na época já estavam no meio do curso, agora eles já formaram. Eu estava aqui, né? E o que acarreta de problemas para esses 8 estudantes, né? Você para em uma blitz, você fica parado porque consta na sua ficha, você responde a um processo, então não vem discriminar qual que é o processo, então tem que, né, acessar constrangimento. Então, assim, a gente veio aqui para exigir um posicionamento, inclusive nós de Minas, né? O Fernando Haddad, ele teve num encontro que teve na UFMG, o ENDIC, ele fez a abertura do encontro, né? A gente fez um ato lá, né, colocamos faixa exigindo o fim do processo. Ele falou que não sabia. Eu nem sabia o que Eu também nem sabia que estava em conta. Até porque eu estava aqui no não, vou explicar como é que funciona. Se tu tentar fazer qualquer tipo de entrada, pode até entrar. Entrar numa instituição pública federal, qualquer prédio público federal, obrigatoriamente tem que abrir um processo
E ele roda mesmo. Eu estava aqui em 2006 e foi uma coisa muito estranha. Por exemplo, assim que vocês chegaram aqui, semana passada chegou um estudante de direito que estava no encontro nacional aqui também. A gente imediatamente desceu, até porque o chefe de gabinete da CESU lá, que o dono faz parte, é do movimento, e no ano anterior ele estava nesse mesmo encontro de vocês como militante estudantil. Assim como eu já fui, o Basqueiro já foi. Todos nós aqui já fomos dirigentes de alguma coisa, de um sindical, inclusive. O que aconteceu? Quando eles vieram aqui, assim como nós estamos fazendo com vocês, é ordem, desde que a gente entrou nesse ministério, de toda vez que tiver manifestação estudante, nós descemos, o chefe de gabinete, falando com as lideranças e tiramos uma comissão e todo mundo é atendido. Aquele dia foi muito estranho. Eu estava chegando no almoço e começou uma confusão e simplesmente começaram e estavam já negociando para entrar com isso. Eu não estou fazendo o mesmo valor, foi uma coisa estranhíssima. A comissão, naquele dia, a comissão chegou a entrar, nós temos filmado, né? Conversamos e tal. A comissão entrou, nem sei se tu estava A comissão não, eu não estava. Tu não era estudante, provavelmente não estava ainda, depois né? Não, mas a gente acompanha o histórico. Não, foi estranho, porque toda vez a gente faz isso. Eu não sei qual foi o motivo disso, se houve algum tipo de... Porque a polícia estava presente, está sempre presente, não sei se houve algum tipo de atrito policial. Agora, quem processa é o Ministério Público. Não, mas... Nós não acompanhamos. Vamos seguir na pauta de reivindicação. Mas tá bem. Isso é o posicionamento quanto ao processo. Nós estamos exigindo o arquivamento desse processo. E o MEC, ele não tem uma... Não, o arquivamento imediato. A gente quer logo que isso... E o posicionamento do MEC em relação... Então, a gente quer que o MEC tome uma posição também com relação a isso. Porque o posicionamento do MEC é fundamental, né? Já foi ouvido testemunhas de acusação, os policiais, no caso, né? Quem se acusam, os estudantes já foram ouvidos os estudantes. Agora, um posicionamento do MEC, né, é decisivo para o arquivamento desse processo, né? De dizer que chegaram aqui em manifestação, foi recebido a comissão, foi conversado, nós temos documento que o ministro assinou naquele dia, datado daquele dia, nós temos filmagem daquele dia, só que o MEC, né, e aí eu não digo só na pessoa do Fernando Haddad, o representante superior do MEC tem que se posicionar a respeito desse processo, porque o posicionamento do MEC é decisivo para o arquivamento, a dizer, o MEC não arquiva o processo, nós sabemos disso, quem arquiva o processo é a justiça. Agora, o posicionamento do MEC em relação a isso é decisivo. E aí, quando a gente coloca o posicionamento, não é qualquer posicionamento. Eu posso chegar aqui e falar assim, eu não concordo. Isso é um posicionamento. Os estudantes chegaram agredindo. Isso é um posicionamento. Né? Nós queremos um posicionamento que condiza com o comportamento naquela manifestação. Os estudantes vieram aqui, né, manifestamos, vieram com mais estrutura, inclusive, do que a gente. Tinha um carro de som. Estavam organizados em comissões para subir, tinha executiva nacional organizada, né, e a polícia chegou com truculência. Nós temos assim, fotos de policial sacando a arma, né, temos o depoimento de policiais, e aí está arquivado no processo, dizendo que bala de 38 não mata, né, então assim, tudo vai de contra a acusação dos policiais. E o MEC pegar o processo, ler, o representante do MEC no caso, pegar o processo, ler, fica bem nítido, como se diz, de quem foi a culpa de tudo aquilo. Então nós estamos exigindo, né, que o ministro desça para conversar com a gente vai explicar, vai ter acesso ao processo, né, para que ele se posicione. E aí tem várias outras pautas em relação à educação básica. Nosso encontro ele acontece, né, anualmente, e esse plano de reivindicações é de acordo com a pauta do encontro do ano passado. Por quê? Porque esse ano a pauta do plano de luta, do nosso plano de luta, ele é tirado na plenária final, que vai acontecer no sábado, não aconteceu ainda. Então a nossa pauta de reivindicações é referente à pauta de reivindicações do ano de 2009, do encontro nacional que foi em Pernambuco. Aí a gente tem uma série de pautas aqui que a gente queria expor para eles. Outra coisa também, assim, enquanto estudantes de pedagogia, futuros profissionais da educação, nós não admitimos que
que seja cortado uma verba tão alta quanto foi cortada esse ano destinada à educação, 1,3. Não é? Pode parecer pouco, tem. Que corte? Um corte foi anunciado, o corte de 1,2 bi para a educação. Entendeu? Foram também cortados para outros ministérios, mas foi cortado o Ministério da Educação, que é o que nos interessa aqui. Entendeu? Porque esse país acredita que a educação vai para frente, é o que faz o país ir para frente, então que haja um investimento digno para a educação, para a educação realmente ir para frente, né? Valorizar o profissional, valorizar o espaço que os profissionais, os alunos se encontram, valorizar a formação que se dá nesses espaços. A gente exige muito dos professores, dos pedagogos, mas poucos a gente vê as coisas sendo feitas, né? Assim, e a gente vai ver isso no dia a dia, né? Como que estão as atuais creches, né? Como que estão as atuais escolas públicas, né? Quem é que faz parte das universidades públicas? Entendendo? Como é que está o salário dos professores? Vira e mexe, tem alguma greve de professores acontecendo nesse país. Nós acabamos de sair de uma greve de professores da UNB. Entendeu? E é uma coisa que nem está garantida. E aí, ainda assim, está se criminalizando a greve, né? Que não é um ponto da gente aqui. Entendeu? A gente também veio para exigir isso. É que se pare de sucatear a educação da maneira como está fazendo. Porque se elabora aqui TCMs e se elabora planos para a educação, mas no papel não é assim que dá para acontecer. Entendeu? Então a gente está aqui também para iniciar e para que tenham cuidado com a educação. Não é fazer um trabalho como se fosse uma coisa simples. Não é simples. Principalmente, né, Deise, pelo fato de logo na mesma semana que foi anunciado o corte, o ministro deu uma declaração dizendo que não tem problema, não afetaria, porque já não estava previsto investir isso em educação. Então, assim... Você está falando ano passado? Este ano. Então, quer dizer, nós vamos atuar em escolas, né? Nós, no nosso encontro, tem professores que já atuam, nós sabemos a realidade da escola pública, e nós sabemos que a escola pública precisa de dinheiro e investimento. Em Minas Gerais, tem professor recebendo R$590 para trabalhar, quiser receber um salário digno, que dobre o horário e trabalhe manhã, tarde e noite. Né? Ser professor não é... Quantas horas? 24 horas semanais por R$560. Então, assim, para se cumprir um piso de 960, você tem que trabalhar 40 horas semanais. Né? Nós estudamos, nós investimos na nossa formação e pedagogia, e ser professor, não é para quem tem vocação, não. Né? É para quem faz uma opção e tem formação para isso. Aí a gente queria, né? Acho que a gente está falando muito, demorando muito, assim, se vocês puderem ir lá. Sim, diga. Se vocês puderem falar. Deixa eu falar. Vou desligar, tá? Vou desligar.